Imagine por um instante estar diante de uma palavra que não vem para agradar, mas para revelar. Uma palavra que não busca aplausos, mas transformação. Uma palavra que atravessa séculos e continua atingindo o coração humano com a mesma força de quando foi pronunciada pela primeira vez. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo bíblico, é um convite direto para encarar uma verdade que confronta expectativas, desafia tradições e expõe aquilo que muitas vezes preferimos esconder. Aqui não falaremos de um Jesus moldado por conveniência, nem de uma mensagem suavizada para evitar desconforto. Falaremos de uma palavra viva, poderosa e profundamente perturbadora para quem se recusa a ser transformado. Há mensagens que consolam, mas existem outras que despertam. Há palavras que abraçam, mas há aquelas que sacodem estruturas inteiras. E quando essa palavra é proclamada com autoridade espiritual, ela não passa despercebida. Ela provoca reações, ela divide opiniões, ela obriga cada pessoa a tomar uma posição. Neutralidade simplesmente não existe quando a verdade se manifesta com clareza. É exatamente esse tipo de impacto que você vai encontrar aqui. Um chamado que não permite permanecer o mesmo depois de ouvir. Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus inúmeras vezes. Talvez o nome dele faça parte da sua rotina, da sua cultura ou até do seu vocabulário religioso. Mas a pergunta central não é se você conhece o nome de Jesus. É se você está disposto a ouvir o que ele realmente diz quando fala com autoridade. Porque existe uma diferença profunda entre admirar palavras bonitas e aceitar uma verdade que confronta o orgulho, desmonta certezas e revela o coração. Este vídeo não foi feito para entretenimento superficial, mas para provocar reflexão, exame interior e decisão. Ao longo deste conteúdo, você será levado a perceber como a palavra de Deus age quando encontra resistência, como ela expõe expectativas equivocadas e como o ser humano reage quando Deus não se encaixa nos seus planos. Você vai entender por que, em certos momentos, a verdade não gera celebração, mas desconforto, não produz aplausos, mas oposição. E ainda assim, essa mesma verdade continua avançando, porque não depende da aprovação humana para cumprir seu propósito. Se você busca apenas uma mensagem confortável, talvez este vídeo não seja para você. Mas se existe em seu coração o desejo de compreender por que a palavra de Deus continua sendo tão poderosa, tão atual e ao mesmo tempo tão desafiadora, então permaneça até o final. Aqui você não será apenas informado, você será confrontado com uma escolha: ouvir e refletir, ou ouvir e resistir. A decisão sempre foi e sempre será pessoal. E talvez hoje seja o dia em que essa palavra volte a ecoar com força na sua vida, não para contar uma história distante, mas para provocar um encontro real com a verdade que transforma. Depois de enfrentar o deserto, depois de vencer a tentação e de afirmar sua obediência total à vontade do Pai, Jesus retorna a Galiléia em um novo momento de sua missão. O texto bíblico afirma que ele voltou no poder do Espírito, e essa expressão carrega um peso profundo. Não se trata apenas de um retorno geográfico, mas de uma transição espiritual. Jesus não volta como alguém comum, ele retorna revestido de autoridade, conduzido pelo Espírito Santo, manifestando uma presença que começa a impactar toda a região. Algo havia mudado, e as pessoas percebiam isso antes mesmo de compreenderem plenamente o que estava acontecendo. À medida que Jesus percorre as cidades e povoados da Galiléia, sua fama começa a se espalhar rapidamente. As notícias correm de boca em boca. Há um mestre diferente ensinando nas sinagogas, alguém cujas palavras não soam vazias nem repetitivas, mas carregadas de vida, verdade e poder. Onde ele passa, as pessoas se reúnem para ouvir. Não é apenas curiosidade, é sede.
Existe no coração daquele povo uma expectativa silenciosa, um anseio por algo que rompa a monotonia religiosa e traga sentido às promessas antigas que há tanto tempo eram lidas, mas raramente compreendidas em profundidade. Jesus entra nas sinagogas e ensina como alguém que conhece o coração humano. Suas palavras não são frias nem distantes. Elas alcançam os pensamentos mais íntimos, iluminam consciências e despertam perguntas que estavam adormecidas. O impacto é imediato. O Evangelho relata que ele era glorificado por todos, não porque buscasse reconhecimento, mas porque sua mensagem possuía uma autoridade que não podia ser ignorada. Não era apenas o conteúdo do que ele dizia, mas a maneira como dizia, com clareza, firmeza e compaixão, revelando um reino que não se limitava a regras, mas convidava à transformação interior. Nesse retorno à Galileia, começa a se formar um contraste importante. Enquanto muitos se maravilham, outros apenas observam, tentando entender de onde vem tamanha autoridade. A presença de Jesus provoca movimento, desperta comentários, gera expectativas e também levanta questionamentos. Quem é este homem? De onde vem sua sabedoria? O que exatamente ele está anunciando? Ainda que nem todos tenham respostas, algo é inegável. A rotina espiritual da Galileia já não é a mesma depois que Jesus começa a ensinar. Há um clima de preparação sendo construído. Cada ensino, cada encontro, cada palavra pronunciada vai pavimentando o caminho para algo maior. O retorno de Jesus à Galileia não é um episódio isolado, mas o início de uma sequência de acontecimentos que irão revelar, pouco a pouco, a natureza de sua missão. O Espírito que o conduz também prepara os corações, embora nem todos estejam prontos para aceitar o que será revelado. A expectativa cresce, mas junto dela cresce também o risco da incompreensão, pois quando Deus se manifesta, ele raramente corresponde às ideias pré-concebidas das pessoas. Esse momento inicial carrega uma tensão silenciosa. De um lado, a admiração sincera, do outro, a observação cautelosa. Muitos ouvem, mas poucos entendem plenamente. Ainda assim, a palavra continua sendo proclamada, avançando sem pedir permissão, tocando vidas e desafiando estruturas. O retorno de Jesus à Galileia marca o início visível de um ministério que não se limita a palavras bonitas, mas que confronta, revela e transforma. É o começo de uma jornada que levará essa mesma autoridade até os lugares mais familiares, onde a reação será ainda mais intensa. O cenário está montado, o Espírito está em ação, e aquilo que parecia apenas o retorno de um homem se revela, na verdade, como o avanço do reino de Deus em meio às pessoas. Chega o sábado, o dia separado para o encontro com Deus, e Jesus entra na sinagoga como fazia desde sempre. Não há alarde, não há anúncio prévio, apenas a presença silenciosa de alguém que conhece profundamente aquele ambiente, aquelas pessoas e aquele ritual. Ele não é um visitante qualquer, é alguém que cresceu ali, que ouviu as mesmas leituras, que participou das mesmas orações. Tudo parece comum, previsível, rotineiro. No entanto, naquele dia, algo invisível começa a se mover, e ninguém percebe de imediato que está prestes a testemunhar um momento que mudaria para sempre a compreensão das Escrituras. No momento da leitura, Jesus se levanta. O rolo do profeta Isaías é entregue em suas mãos. O som do pergaminho sendo desenrolado rompe o silêncio da sinagoga e todos os olhares se voltam para ele. Não há pressa em seus gestos. Cada movimento carrega intenção. Cada segundo parece carregado de significado. Quando ele começa a ler, sua voz ecoa com clareza, firmeza e autoridade. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano da graça do Senhor. Não são palavras desconhecidas, são textos antigos, repetidos inúmeras vezes ao longo dos anos.
Ainda assim, naquele momento, elas soam diferentes, como se ganhassem vida diante de todos. A leitura termina. Jesus enrola o livro, devolve ao assistente e se senta. O silêncio se torna ainda mais profundo. Os olhos de todos estão fixos nele. Não há murmúrios, não há interrupções. Existe apenas expectativa. É nesse instante que Jesus rompe a atmosfera com uma declaração simples e, ao mesmo tempo, absolutamente revolucionária. Hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabaram de ouvir. Com poucas palavras, ele atravessa séculos de esperança, expectativa e promessa. Não fala de um futuro distante, não aponta para outro tempo, não transfere a responsabilidade. Ele afirma que o cumprimento é agora, ali, diante deles. Essa frase muda completamente o peso da leitura. Já não se trata apenas de Isaías, nem de uma promessa abstrata, mas de uma realidade presente. Jesus não comenta o texto, ele se apresenta como o centro dele. A Escritura deixa de ser apenas lida e passa a ser encarnada. O impacto é imediato, ainda que silencioso. As pessoas tentam processar o que acabaram de ouvir. Há admiração, há surpresa, há confusão. Aquela declaração exige uma resposta interior, uma decisão que não pode ser adiada. A autoridade de Jesus não vem de títulos humanos nem de reconhecimento institucional. Ela emana de sua identidade e de sua comunhão com o Espírito. Ao dizer que a Escritura se cumpre nele, Jesus não está apenas ensinando, está revelando quem ele é e qual é sua missão. Ele se apresenta como aquele que traz libertação real, restauração verdadeira e graça acessível. Não é uma mensagem teórica, mas uma proclamação viva, capaz de transformar realidades concretas. Naquele ambiente familiar, a palavra se torna desconfortável, porque rompe com a distância segura entre o texto sagrado e a vida cotidiana. Jesus traz a promessa para o presente, obriga cada pessoa a se posicionar, ou se crê, ou se rejeita. Não há espaço para neutralidade. A leitura na sinagoga não foi apenas um momento litúrgico, foi uma revelação que expôs corações e iniciou um confronto silencioso entre expectativa humana e propósito divino. A partir daquele instante, nada mais poderia ser tratado como antes, porque a palavra havia deixado de ser apenas escrita e agora estava viva, falando, olhando nos olhos e exigindo uma resposta. As palavras de Jesus ainda ecoam no interior da sinagoga quando as reações começam a surgir. Não são imediatas nem explosivas. Primeiro vem o silêncio carregado de tensão, seguido por olhares trocados, expressões de surpresa e corações tentando compreender o que acabaram de ouvir. O texto bíblico descreve que todos davam testemunho dele e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. Existe naquele instante um reconhecimento sincero. Há algo especial naquilo que Jesus diz. Sua fala não é vazia, não é repetitiva, não é fria. Ela carrega beleza, autoridade e um tipo de profundidade que toca a alma. A admiração, porém, não permanece pura por muito tempo. Lentamente, quase de forma imperceptível, ela começa a ser contaminada por um sentimento perigoso, a familiaridade. Alguém rompe o silêncio com uma pergunta que parece simples, mas que carrega um peso enorme. Não é este o filho de José? Essa frase revela o conflito interior daquelas pessoas. Elas ouvem palavras poderosas, reconhecem graça e autoridade, mas não conseguem dissociar o conteúdo da mensagem da imagem que construíram ao longo dos anos sobre quem Jesus era. Para elas, ele não era o Messias esperado. Era o menino que cresceu entre eles, o filho do carpinteiro, alguém comum demais para reivindicar um cumprimento tão grandioso das Escrituras. Nesse momento, a admiração começa a dar lugar à desconfiança. O problema não está no texto lido, nem na promessa anunciada, mas na identidade de quem a proclama. O coração humano, muitas vezes, prefere rejeitar a verdade a permitir que suas categorias sejam quebradas. É mais fácil questionar o mensageiro do que reconsiderar convicções antigas. E assim, aquilo que começou como encanto passa a se transformar em resistência silenciosa. A desconfiança nasce do orgulho ferido.
Se Jesus é realmente quem diz ser, então as estruturas mentais e espirituais daquele povo precisariam ser revistas. Isso significaria admitir que Deus escolheu se revelar de uma forma inesperada, próxima, simples, sem a imponência que eles imaginavam. A familiaridade, que deveria facilitar o reconhecimento, se torna um maior obstáculo. Eles pensam conhecer Jesus, mas na verdade conhecem apenas uma parte de sua história, não sua identidade plena. Esse momento revela uma dinâmica que se repete ao longo da história. Muitas pessoas admiram Jesus à distância, apreciam suas palavras, reconhecem sua sabedoria, mas recuam quando percebem que aceitá-lo exige mais do que admiração. Exige fé, humildade e disposição para abandonar preconceitos. Em Nazaré, o coração do povo oscila entre o encanto e a rejeição. Eles estão diante da verdade, mas presos à imagem que construíram ao longo do tempo. A admiração sem entrega rapidamente se transforma em dúvida, e a dúvida, se alimentada, se transforma em oposição. A pergunta, não é este o filho de José? Não busca esclarecimento, busca um motivo para desacreditar. É uma tentativa de reduzir o extraordinário ao comum, o divino ao familiar, o eterno ao cotidiano. E assim, ao fazer isso, eles tentam proteger suas certezas, mesmo que isso signifique fechar os olhos para aquilo que está acontecendo diante deles. Nesse clima de tensão crescente, Jesus percebe claramente o que se passa no coração daquelas pessoas. Ele entende que a admiração inicial não será suficiente para sustentar a aceitação da verdade que ele está trazendo. A desconfiança já começou a criar raízes, preparando o terreno para uma rejeição mais profunda. A sinagoga, que deveria ser um lugar de acolhimento da revelação divina, começa a se tornar um espaço de resistência. O contraste entre o que Jesus é e o que eles esperam que ele seja se torna cada vez mais evidente. E é nesse ponto que a narrativa se aproxima de uma virada decisiva, pois quando a verdade é admirada, mas não aceita, o próximo passo quase sempre é o confronto. Jesus percebe claramente a mudança no ambiente. A admiração já não é mais pura, a desconfiança começa a se manifestar nos olhares, nos cochichos e nas perguntas que revelam resistência interior. Ele não reage com suavizações, nem tenta agradar o público para recuperar a aceitação. Pelo contrário, Jesus escolhe confrontar diretamente aquilo que está oculto no coração deles. A verdade que ele carrega não é negociável, não se adapta às expectativas humanas e não se curva diante do orgulho religioso. É nesse momento que suas palavras deixam de ser apenas inspiradoras e passam a ser profundamente provocadoras. Ele antecipa o pensamento do povo antes mesmo que seja verbalizado. Jesus sabe que, no íntimo, eles esperam sinais espetaculares, milagres que confirmem aquilo que ouviram falar sobre ele em outros lugares. Eles desejam provas, demonstrações visíveis que validem suas palavras, como se a verdade precisasse da aprovação deles para existir. Então, Jesus declara que certamente lhe diriam: médico, cura-te a ti mesmo, exigindo que ele reproduzisse ali os mesmos feitos realizados em outras cidades. Essa expectativa revela um coração que quer controlar Deus, que deseja um Messias sob demanda, alguém que se encaixe em seus critérios e satisfaça suas exigências. É nesse ponto que Jesus pronuncia uma das afirmações mais duras e desconcertantes: nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Essa frase expõe uma realidade espiritual profunda. A proximidade, em vez de gerar fé, muitas vezes gera desprezo. Aqueles que pensam conhecer demais acabam sendo os que menos reconhecem. Nazaré acreditava saber quem Jesus era e exatamente por isso se fechava para aquilo que ele realmente representava. A verdade, quando confronta imagens pré-concebidas, costuma ser rejeitada antes mesmo de ser considerada. Jesus aprofunda ainda mais o confronto ao trazer à memória 2 episódios conhecidos das Escrituras. Ele relembra o tempo de Elias, quando houve grande fome em Israel, mas Deus enviou o profeta não a uma viúva israelita, e sim a uma mulher estrangeira em Sarepta de Sidom.
Em seguida, menciona Eliseu, que purificou Naamã, o sírio, enquanto muitos leprosos permaneciam em Israel sem cura. Essas referências não são aleatórias. Elas atingem diretamente o orgulho nacional e religioso daquele povo. Jesus está declarando que a graça de Deus não é exclusiva, que ela não se limita a fronteiras, tradições ou privilégios espirituais. Essa verdade é insuportável para quem se considera merecedor por direito. Ao citar estrangeiros como exemplos de fé e receptividade, Jesus desmonta a falsa segurança espiritual baseada apenas na identidade religiosa. Ele deixa claro que Deus responde à fé, não à familiaridade, e que muitas vezes aqueles que se consideram de fora estão mais abertos à ação divina do que os que se julgam próximos. A verdade confronta porque revela que não basta pertencer a um povo ou conhecer as Escrituras, é necessário um coração humilde e disposto a crer. O ambiente muda drasticamente. A palavra que antes era admirada, agora fere o orgulho. A revelação que deveria libertar passa a ser vista como ameaça. O confronto de Jesus não é agressivo, mas é direto, preciso e impossível de ignorar. Ele expõe o erro de um sistema religioso que se acha seguro, mas que na prática resiste à ação soberana de Deus. A verdade não apenas esclarece, ela separa. Ela revela quem está disposto a ouvir e quem prefere permanecer preso às próprias convicções. Nesse momento, Jesus não está apenas falando do passado, ele está revelando um padrão eterno. Quando Deus age fora dos nossos esquemas, a reação humana tende a ser a rejeição. A verdade confronta porque tira o controle das mãos do homem e o devolve a Deus. Ela exige rendição e não negociação. A fala de Jesus atravessa o orgulho daquela comunidade como uma lâmina afiada, expondo aquilo que estava escondido sob a aparência de devoção. A partir desse confronto, já não há espaço para neutralidade. Ou se aceita a verdade, ou se reage contra ela. A palavra de Jesus não permite permanecer confortável. Ela ilumina, revela e desestabiliza. E quando o coração não está disposto a se dobrar, a luz passa a ser vista como inimiga. É nesse clima de tensão máxima que a verdade deixa de ser apenas uma declaração e passa a se tornar um divisor de águas, preparando o cenário para uma reação ainda mais intensa que mostrará até onde o ser humano pode ir quando se sente confrontado pela presença viva de Deus. Jesus percebe claramente a mudança no ambiente. A admiração já não é mais pura. A desconfiança começa a se manifestar nos olhares, nos cochichos e nas perguntas que revelam resistência interior. Ele não reage com suavizações nem tenta agradar o público para recuperar a aceitação. Pelo contrário, Jesus escolhe confrontar diretamente aquilo que está oculto no coração deles. A verdade que ele carrega não é negociável, não se adapta às expectativas humanas e não se curva diante do orgulho religioso. É nesse momento que suas palavras deixam de ser apenas inspiradoras e passam a ser profundamente provocadoras. Ele antecipa o pensamento do povo antes mesmo que seja verbalizado. Jesus sabe que no íntimo eles esperam sinais espetaculares, milagres que confirmem aquilo que ouviram falar sobre ele em outros lugares. Eles desejam provas, demonstrações visíveis que validem suas palavras, como se a verdade precisasse da aprovação deles para existir. Então Jesus declara que certamente lhe diriam: "Médico, cura-te a ti mesmo", exigindo que ele reproduzisse ali os mesmos feitos realizados em outras cidades. Essa expectativa revela um coração que quer controlar Deus, que deseja um Messias sob demanda, alguém que se encaixe em seus critérios e satisfaça suas exigências. É nesse ponto que Jesus pronuncia uma das afirmações mais duras e desconcertantes: "Nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra." Essa frase expõe uma realidade espiritual profunda. A proximidade, em vez de gerar fé, muitas vezes gera desprezo. Aqueles que pensam conhecer demais acabam sendo os que menos reconhecem. Nazaré acreditava saber quem Jesus era,
e exatamente por isso se fechava para aquilo que ele realmente representava. A verdade, quando confronta imagens pré-concebidas, costuma ser rejeitada antes mesmo de ser considerada. Jesus aprofunda ainda mais o confronto ao trazer à memória 2 episódios conhecidos das Escrituras. Ele relembra o tempo do profeta Elias, quando houve grande fome em Israel, mas Deus enviou o profeta não a uma viúva israelita, e sim a uma mulher estrangeira, em Sarepta de Sidom. Em seguida, menciona Eliseu, que purificou Naamã, o sírio, enquanto muitos leprosos permaneciam em Israel sem cura. Essas referências não são aleatórias. Elas atingem diretamente o orgulho nacional e religioso daquele povo. Jesus está declarando que a graça de Deus não é exclusiva, que ela não se limita a fronteiras, tradições ou privilégios espirituais. Essa verdade é insuportável para quem se considera merecedor por direito. Ao citar estrangeiros como exemplos de fé e receptividade, Jesus desmonta a falsa segurança espiritual baseada apenas na identidade religiosa. Ele deixa claro que Deus responde à fé, não à familiaridade, e que muitas vezes aqueles que se consideram de fora estão mais abertos à ação divina do que aos que se julgam próximos. A verdade confronta porque revela que não basta pertencer a um povo ou conhecer as Escrituras. É necessário um coração humilde e disposto a crer. O ambiente muda drasticamente. A palavra, que antes era admirada, agora fere o orgulho. A revelação que deveria libertar passa a ser vista como ameaça. O confronto de Jesus não é agressivo, mas é direto, preciso e impossível de ignorar. Ele expõe o erro de um sistema religioso que se acha seguro, mas que, na prática, resiste à ação soberana de Deus. A verdade não apenas esclarece, ela separa. Ela revela quem está disposto a ouvir e quem prefere permanecer preso às próprias convicções. Nesse momento, Jesus não está apenas falando do passado. Ele está revelando um padrão eterno. Quando Deus age fora dos nossos esquemas, a reação humana tende a ser a rejeição. A verdade confronta porque tira o controle das mãos do homem e o devolve a Deus. Ela exige rendição e não negociação. A fala de Jesus atravessa o orgulho daquela comunidade como uma lâmina afiada, expondo aquilo que estava escondido sob a aparência de devoção. A partir desse confronto, já não há espaço para neutralidade. Ou se aceita a verdade, ou se reage contra ela. A palavra de Jesus não permite permanecer confortável. Ela ilumina, revela e desestabiliza. E quando o coração não está disposto a se dobrar, a luz passa a ser vista como inimiga. É nesse clima de tensão máxima que a verdade deixa de ser apenas uma declaração e passa a tornar-se um divisor de águas, preparando o cenário para uma reação ainda mais intensa, que mostrará até onde o ser humano pode ir quando se sente confrontado pela presença viva de Deus. A atmosfera dentro da sinagoga se transforma de maneira abrupta. Aquilo que começou como admiração, passou pela desconfiança e foi confrontado pela verdade, agora explode em indignação aberta. As palavras de Jesus não são mais apenas ouvidas, elas são sentidas como uma afronta direta. O texto bíblico afirma que todos na sinagoga se encheram de ira ao ouvirem essas coisas. Não se trata de um simples desacordo teológico, mas de uma reação emocional profunda, quase visceral. O orgulho ferido, a sensação de perda de controle e a exposição da falsa segurança espiritual geram uma fúria coletiva que rapidamente sai do campo das palavras e se transforma em ação. A mesma sinagoga, espaço de oração, ensino e encontro com Deus, torna-se palco de violência. Aqueles que minutos antes ouviam atentamente agora se levantam movidos por ódio. Eles não querem mais discutir, refletir ou compreender. A verdade, quando rejeitada, passa a ser vista como ameaça que precisa ser eliminada. Jesus é retirado à força daquele lugar sagrado e conduzido para fora da cidade. A multidão se move como um bloco, impulsionada por uma indignação que cresce a cada passo. A rejeição deixa de ser silenciosa e assume uma forma concreta e perigosa. O caminho leva até o alto de um monte.
um precipício sobre o qual a cidade estava edificada. A intenção é clara e não admite ambiguidades. Querem lançá-lo abaixo. O confronto espiritual chega ao seu ponto mais extremo. Aqueles que se consideravam defensores da lei agora estão dispostos a cometer assassinato para silenciar uma palavra que os confrontou. Esse contraste revela a profundidade da cegueira espiritual. Quando o coração se fecha completamente à verdade, até mesmo a violência pode ser justificada em nome de uma suposta fidelidade religiosa. Nesse momento, Jesus não reage com desespero, não implora, não tenta se defender com argumentos. Não há registro de pânico ou resistência física. O texto bíblico descreve a cena de forma surpreendentemente simples e poderosa. Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Essa frase carrega um peso espiritual imenso. Não se trata apenas de um escape físico, mas da afirmação de que nenhuma fúria humana pode interromper o propósito divino antes do tempo determinado. A missão de Jesus não está nas mãos da multidão, mas sob a soberania de Deus. Enquanto a multidão perde o controle, Jesus permanece soberano. Ele atravessa o meio deles e segue seu caminho. Aquele que foi rejeitado, ameaçado e expulso não tem sua autoridade diminuída. Pelo contrário, esse momento revela que o reino de Deus não avança pela força humana e nem é detido por ela. A rejeição de Nazaré não impede o cumprimento da missão, apenas confirma o padrão anunciado pelos profetas. O Messias não seria acolhido por todos, e sua trajetória incluiria rejeição desde o início. A passagem da sinagoga ao precipício expõe de forma crua a progressão da resistência humana à verdade. Primeiro, ouve-se com admiração. Depois, questiona-se com desconfiança. Em seguida, confronta-se com rejeição. Por fim, tenta-se eliminar aquilo que não se quer aceitar. Essa escalada revela o perigo de um coração endurecido, que prefere destruir a verdade a permitir que ela transforme sua visão de mundo. Nazaré não apenas rejeita Jesus, tenta apagá-lo. Ainda assim, Jesus segue adiante. Ele não permanece onde não é aceito, mas também não abandona sua missão. Seu caminho continua, alcançando outros lugares, outros corações, outras vidas dispostas a ouvir. A cena termina com uma sensação de contraste profundo. De um lado, uma cidade dominada por ira. Do outro, um Messias que caminha em direção ao cumprimento de seu propósito. O precipício que deveria marcar o fim se torna apenas um ponto de passagem. Esse episódio deixa claro que a rejeição humana não invalida a verdade divina. A palavra pode ser recusada, atacada e até perseguida, mas jamais pode ser destruída. Jesus sai de Nazaré sem aplausos, sem honra, sem reconhecimento, mas com a autoridade intacta e o propósito firme. A multidão tenta empurrá-lo para a morte, mas é ele quem continua avançando, enquanto eles permanecem presos à própria fúria. A história não termina no precipício, ela segue adiante, mostrando que o reino de Deus avança mesmo quando é rejeitado, e que nenhuma oposição é capaz de deter aquilo que foi estabelecido por próprio Deus.